Todos no nosso webinar sobre a Tinto Solo Collection. Vamos começar então falando dessa coleção incrível que são os resorts e hotéis Boutique Tinto Swallow. Então, Tinto Swallow Collection possui 7 propriedades na África do Sul. E começando falando o que significa o Tinto Swallow. Tinto Swallow significa a sensação intangível de amor, paz, gratidão que nós recebemos de alguém como um presente significativo e valioso. Então é isso que o Tinto Swallow quer transmitir aos hóspedes. Então essa sensação de paz, de amor, de gratidão, sempre nessas experiências, com acolhimento, com sensação de lar, com bastante carinho em cada estadia. Então, para retratar isso, vou convidar vocês a assistirem um vídeo que mostra um pouco de como são as experiências Tinto Swallow, como é sentir, principalmente, vivenciar a hospitalidade Tinto Swallow. Espero que vocês aproveitem. In the heart of every Tinto Swallow Lodge, a story unfolds. A story of love, gratitude, and peace that transcends the ordinary. A story that is uniquely ours and yours to share. The hashtag My Tinto Swallow campaign is a journey to capture and embrace the essence of Tinto Swallow. It's about more than just a place. It's about a feeling, an emotion. It's the unspoken connection, the memories woven into every moment, and the deep sense of belonging. From the untamed bush to the tranquil sea, our lodges may differ in scenery, but there's a common thread that binds them all, an unwavering commitment to excellence and to preserve the sanctity of nature. The hashtag My Tinto Swallow Lodge is a tapestry woven by the hands and the hearts of our staff. Their passion, dedication, and genuine care create a tranquil, soulful space for guests to enjoy. Behind every lodge is a hashtag My Tinto Swallow story, a tale of dreams realized, a legacy passed down through generations, a commitment to the land and to the people who do call it home. This is our pledge, our promise, and our invitation to capture and share the magic and to make every moment count. And together, we create a world of love, gratitude, and peace. Então, é isso que o Tinto Swallow traz em cada experiência, e mais, né, como foi mostrado, mais do que as propriedades, mais do que lugares, é trazer o sentimento que cada experiência, cada propriedade transmite aí. E aí vocês viram, né, que cada hashtag My Tinto Swallow traz um significado, é o que eles usam aí nas comunicações, nos posts, enfim. Então é isso que o Tinto Swallow traz, é isso que a gente transmite também, através, né, de tudo aí que a gente compartilha com vocês. Bom, então, para mostrar, né, onde estão as propriedades Tinto Swallow, nós temos aqui esse mapa, onde cada número aí traz uma das propriedades. Então, nós temos na parte de cima do mapa ali, nos números 2, 3 e 4, na região do Kruger Park. Número 1 é uma outra reserva de safari na região de Limpopo, fora do circuito Kruger. E depois, números 5, 6 e 7 são as propriedades na região de Cape Town. Então, vamos falar um pouquinho de cada uma delas com mais detalhes. Então, começando pelo Tinto Swallow Safari Lodge, é uma propriedade 5 estrelas, membro virtuoso, que está situado na reserva de Menielete, uma reserva natural, no Greater Kruger. Então, aqui a gente tem a localização exata
Então, a gente está ali numa reserva privada, aproximadamente 1 hora do aeroporto de Hoedspruit, em Eastgate, e essa reserva ela faz fronteira com as reservas de Timbavat, Sabe Sands e com o Parque Nacional Kruger, sem cercas. Então, os animais circulam livremente entre todas essas reservas e entre o parque, incluindo a Manielete. Então, por que, que essa reserva ela é diferente das outras? Ela é diferente no sentido de ter menos lodges presentes nessa reserva, então são 4 lodges que estão aqui nessa reserva. Isso faz com que a gente tenha uma ótima qualidade de safari, como a gente encontra nessas outras reservas vizinhas, mas com mais exclusividade, com menos carros circulando. Então, isso torna a reserva Manielete muito especial e a experiência no Tinto Solo Safari única. São 24 mil hectares aí disponíveis para a gente explorar, para observar os Big Five e também os Magnificent Seven, como são chamados quando a gente inclui o guepardo e o cão selvagem, também que é muito presente nessa região. Então, aqui estão alguns dos integrantes aí dessas nomenclaturas que a gente encontra em abundância nos nossos safaris. Então, esse é o estilo do Tinto Solo Safari Lodge, um lodge de safari no estilo clássico, um lodge 5 estrelas, como eu falei, membro virtuoso também. Então, os clientes virtuosos possuem amenities e diferenciais exclusivos, como um upgrade, quando disponível, bebidas premium incluída, early check-in, late check-out, garrafa de vinho de boas-vindas, enfim. Então, a gente tem alguns diferenciais. E aí, a gente retrata especialmente a nossa experiência com os elefantes que a gente já tem do próprio lodge. Então, os elefantes, eles se aproximam bastante do nosso deck aí, principal, aonde a gente tem aí um lago artificial onde os elefantes vêm beber água, então a gente tem a presença desses animais aí constantemente no nosso lote, tá? Então aqui a gente tem a experiência do hide, então o esconderijo que fica ali abaixo do deck principal do lodge, onde os elefantes se aproximam para beber água. Tá? Então, aqui a gente tem ainda, disponibiliza alguns equipamentos fotográficos mediante solicitação para que as imagens dos nossos clientes fiquem ainda mais, ainda melhores. Então, a gente tem essa possibilidade também para fotos profissionais. Então, aqui está o estilo do Safari Lodge, então, estilo clássico de safari, com piscina privativa. Então, todas as suítes, elas possuem a sua própria piscina, né? Eventualmente, os elefantes se aproximam para beber água. O Lodge, né, como informação já para vocês, ele está começando a passar por renovação, começando pela suíte presidencial, que é a que eu vou mostrar depois. Então, todas as suítes elas vão passar por renovação do deck, renovação dos banheiros, e vai ficar ainda melhor. Todas as suítes, a gente tem 6 suítes chamadas Explorer. Então, Explorer por quê? Porque o Tinto Swallow, ele traz em todas as suas propriedades suítes temáticas. Então, nos quartos, principalmente, a gente tenta trazer decoração e influências por temas. Então, aqui no caso do Tinto Swallow Safari Lodge, cada suíte ela leva o nome de um explorador do mundo, em especial da África, e a gente tem toda a história disso em cada suíte, né? Então, Baker, Grant, então todos os exploradores aí que passaram e tem alguma história para contar. Então, a gente traz muita essa influência. E aqui a gente tem a suíte presidencial. Então, a suíte presidencial, ela tem 2 quartos, né? Então, 2 suítes. A área central, ela é a sala de estar, a sala de jantar, a gente tem uma cozinha. Na suíte presidencial, serviços de chefe, de mordomo à disposição, os safaris são privativos, então tudo com total exclusividade para quem fica nessa suíte, tá? Que mais? E aqui a gente aceita crianças de qualquer idade. No Lodge, as crianças a partir de 9 anos são permitidas. Essa é uma das experiências que a gente tem após os safaris da manhã, que é um café da manhã
na savana, em especial no leito desse rio sazonal, que a gente tem aí, não é sempre que a gente tem volume de água aqui, então a gente faz esse café da manhã no meio da natureza, então é sempre uma experiência muito especial. Depois, nós temos a Tinswallow Manor House, na mesma reserva de Manielete. Essa propriedade é de uso exclusivo, então faz parte ali da região onde a gente está, no Safari Lodge, mas é uma propriedade de uso exclusivo, onde a gente acomoda até 10 pessoas. Tá? Então, são 5 suítes aqui nessa propriedade. A gente tem a área externa super agradável, com piscina, bar, esse gramado, a gente tem a própria área de fogueira, a área para organizar o jantar bom, o jantar típico sul-africano, e lá no fundo a gente consegue ver a experiência de casa na árvore, de dormir aí ao ar livre. Então a Manor House ela também tem um estilo clássico, né? Essa é a sala de estar, a gente tem quartos no andar superior e no andar térreo, e também todos os serviços totalmente exclusivos e safaris privativos. Suítes são super amplas, e aqui a experiência de dormir na casa da árvore que os nossos hóspedes podem ter. Quem está hospedado no Safari Lodge, se a Manor House não tiver com hóspedes, também pode ter essa experiência mediante custo adicional. A área da fogueira, a área do jantar boma, e aqui as experiências de safari, né, que também são as mesmas que que eu mencionei, que a gente tem no Safari Lodge, então aqui mais algumas figuras que a gente pode encontrar aí. E essa é uma outra experiência que a gente também oferece, que é o Bush Drinks, que sempre acontece depois do safari do fim do dia, antes de voltar para o lodge, a gente tem essa parada para alguns drinks, petiscos, né, conversa ao redor do fogo, então uma experiência também bem bacana que a gente oferece, tanto no Tinswallow Safari Lodge como no Manor House. Bom, a próxima propriedade tem Solis Copse Rest, também na região do Kruger Park, na reserva privada de Claserie. Essa reserva está a 30 minutos do aeroporto de Hoedspruit, e nessa imagem aérea a gente consegue ver, né? A casa, a propriedade de uso exclusivo, a gente tem 2 waterholes aqui, 2 lagos que proporcionam aí a presença de animais bem próximo da propriedade, então a gente consegue avistar esses animais. E aqui atrás a gente tem esse lago, né, enorme, que é onde a gente vai ver depois que estão as nossas casas na árvore, para a experiência muito bacana que a gente tem aqui. Então, aqui, como eu mostrei, né, a gente tem muita água ao redor dessa propriedade e nessa reserva. Isso faz com que a gente atraia muitos animais, principalmente aqueles que gostam de água, como elefantes, hipopótamos, entre outros. Então, são 12 mil hectares nessa reserva toda, sendo que 9 mil são de trilhas exclusivas para a gente, para o Tinswallow. Tá? A gente tem 20 quilômetros de margem de rio aqui. Então, a gente tem uma abundância muito grande de animais nessa reserva toda, tá? E aí, a gente tem essa represa também de 7 mil metros quadrados, que é a que apareceu ali na imagem anterior. Então, a gente tem presença além de hipopótamos, crocodilos e muitas aves que circundam aqui o lodge, tá? Então, é uma propriedade muito bacana. Ela foi inaugurada tem mais ou menos 6 meses, então ela é moderna, né? Ela é colorida e é muito elegante. E aqui, né, na parte de trás da foto, tem essa construção de pedras, que é a nossa adega exclusiva para os hóspedes da Scops Rest. Então, a gente tem aí também essa oportunidade de ter experiências de enogastronomia na Scops Rest. Então, aqui é a área externa, com piscina, área de fogueira, um gramado maravilhoso, vistas para a savana. Aqui um daqueles lagos artificiais que a gente mostrou na foto da imagem aérea, que os animais chegam bem perto da propriedade. Nessa foto a gente vê também as cercas elétricas que são colocadas por segurança aqui ao redor de toda a casa. Uma imagem aqui do jantar ao ar livre, que pode ser um jantar típico, também boma. A academia,
Nós temos também serviço de spa aqui na Scops Rest, tá? E aqui são algumas das imagens dos quartos, que a gente tem os banheiros, né, super amplos, sempre com essa abertura para a savana, os quartos. Aqui é um dos quartos que normalmente é utilizado para famílias com crianças, então com as camas twin. Tem aqui essa área onde tem esses puffs azuis, que é uma sala de TV, mas no caso de mais crianças aqui a gente pode colocar uma cama extra. E aqui ao lado a gente tem um quarto do casal, que é conjugado, né? Então, no caso de uma família com crianças, a preferência é para ficar neste quarto. Aqui a experiência da casa na árvore. Então, ela tá aqui de frente para o lago. Esse lago é cheio de hipopótamos, então a gente tem avistamento desses animais aqui o tempo todo. É uma casa na árvore diferente, por exemplo, da que eu mostrei na Manor House, que cabe só a cama, né? Então, uma experiência realmente só para dormir. Mas aqui a gente tem realmente uma suíte. Então, aqui atrás da cama a gente tem o banheiro com chuveiro, a gente tem uma outra área ali de sofás, que é como se fosse uma sala. Então, realmente é uma experiência muito bacana para quem quer passar mais tempo aqui com vista para a natureza, com essa imersão realmente na natureza, e sempre alertar os seus clientes que querem ter essa experiência de que eles vão possivelmente ouvir muita coisa, principalmente durante a noite, principalmente os hipopótamos nesse caso. Aqui a gente também pode organizar, se o cliente não quiser dormir aqui, mas ele quer ter uma experiência de alguns momentos aqui, organizar um almoço, um jantar ao ar livre, privativo, ou um fim de tarde aí para o pôr do sol, tendo essa experiência também. E aqui são alguns dos animais que a gente encontra na reserva de Clase e nos arredores aí da Scops Rest. Bom, a próxima propriedade saindo do circuito Kruger é o Tinsual Waterberg, que fica em Velrevonden Nature Reserve. Essa reserva tem um nome peculiar aí, que eu não vou arriscar a fazer vocês decorarem, mas lembrando que é uma reserva muito especial, é uma reserva natural da biosfera pela Unesco. Então, essa reserva ela está realmente bastante protegida, tem muitos animais aqui. Então, além de Big Five, a gente tem mais outras 50 espécies de animais, 300 espécies de pássaros e aproximadamente 200 rinocerontes que estão só aqui nessa reserva. A reserva toda ela tem 36 mil hectares, tá? Então, uma reserva bem grande. E a gente está a 3 horas de Joanesburgo por estrada. Tá? Então, aqui a gente não precisa pegar voo, mas tem esse trajeto de 3 horas de Joanesburgo. Mas se o cliente fizer questão de chegar por voo, a gente também tem voos a Federal Air disponíveis até a pista de pouso mais próxima aqui da reserva, que dura 45 minutos. Tá? Então, são voos que podem ser reservados também. É uma região livre de malária, então nesse ponto a gente também tem essa despreocupação. E aqui eu falei dos rinocerontes, aqui a gente encontra os rinocerontes ainda com seus chifres naturais, o que a gente já não vê na região do Kruger Park por conta dos caçadores que vão, né, em busca desses animais para retirar os seus chifres. Então, os projetos de conservação do Kruger e da região do Kruger já tiram os chifres dele, que é feito de queratina, né, como as nossas unhas, por exemplo. Então, para que eles não corram mais esse risco. E aqui nessa reserva não há risco de caça, espero que permaneça assim. Então, a gente ainda consegue preservar os rinocerontes no seu estado natural. Então, isso é muito especial. Se o seu cliente ama rinoceronte, quer ver esses animais em abundância, esse é o lugar certo para isso. Bom, o Waterberg, ele é um lodge 4 estrelas de safari. Então, aqui é a área comum do lodge. Depois a gente tem esse deck à disposição com essas vistas maravilhosas, onde são servidas as refeições também, se o clima permitir. E aqui é uma região, né? A gente está aqui no alto, então é uma região onde a gente tem muita savana, muita planície, mas muita montanha também. Então a gente tem essa paisagem também diferente, né? Em comparação ao que a gente avista no Kruger. Então, realmente é uma experiência muito bacana. Os safaris aqui me surpreenderam muito. Eu estive aí em fevereiro.
em todas as propriedades, na verdade. E aí eu pude ter a experiência de safari aqui, que foi bem surpreendente. Realmente vale muito a pena de ver uma outra possibilidade, né? Além do Kruger Park. Aqui mais um pouquinho das áreas comuns. E em termos de acomodação, aqui a gente tem desculpa, 7 suítes apenas, incluindo suíte para 2 pessoas com piscina privativa, né? As suítes foram reformadas, essas de 2 pessoas, então agora elas têm sua própria piscina, e a gente ainda tem outras 4 acomodações, sendo 2 delas com 2 delas para 2 pessoas, desculpa, 2 delas com 2 quartos e 2 delas com 3 quartos, tá? Todas com deck privativo, vistas para a natureza, acomoda muito bem famílias. Aqui a gente aceita crianças de qualquer idade, então esse é um dos diferenciais também do Waterberg para safari com crianças. Então aqui é mais uma imagem da suíte, do banheiro, a gente tem chuveiro externo, então, uma propriedade muito incrível. Aqui o rinoceronte. Aqui nessa foto do pessoal, aqui né, no Sundowner, a parada durante o safari para beber, um drink, um petisco. A gente consegue ver muito bem essa questão da montanha e da planície de savana. Bom, em todos os tintos swallow da parte de safari, a gente tem os projetos de conservação, em que os hóspedes, dependendo da época e dependendo do que estiver acontecendo ali no momento, eles podem participar, aprender né, desses projetos de conservação, aprender sobre pesquisa e ter essa interação aí com os animais e apoio a esses projetos. Dos elefantes também, das hienas. E é isso. Alguma dúvida em relação às propriedades do safari antes da gente partir para o outro lado da parte das propriedades da praia? Não? Ótimo. Então vamos seguindo, então. Começando então pelo Tinto Swallow Boulders, uma das nossas propriedades que fica no litoral, na região de Cape Town, então na parte litorânea de Cape Town, mas fora daquele circuito turístico que todo mundo normalmente fica, que todos os roteiros incluem, que é a região central ou região do waterfront né, onde estão ali o comércio, lojas, shoppings, restaurantes, bares, né, onde, claro, todo o cliente, todo viajante deve conhecer, mas que a gente tem essa proposta das outras 3 propriedades Tinto Swallow fora desse circuito, para um perfil de cliente que quer uma viagem um pouco mais tranquila, um pouco mais lenta, né? O tal do slow travel. Então a gente sugere, de repente, combinar 2 noites no waterfront, 2, 3 noites nessas outras regiões. Mas nada impede também dele ficar combinando até essas propriedades e ter experiências bem diferentes do tradicional. Então, aqui a gente tem no Tinto Swallow Boulders, que ele está em Simonton, na Praia dos Pinguins, na Praia de Boulders. Então, a gente tem o Tinto Swallow Boulders aqui no mapa, né? Então, a gente está aqui a meia hora do Cape Point, do Cabo da Boa Esperança. Então, por que não né, o cliente fazer o passeio, né, que sai lá da parte central de Cape Town, descer aí pela rota, passando aí pela Chapman's Peak Drive, a rota mais cênica que a gente tem aqui em Cape Town, uma das mais bonitas do mundo. Chega no Cape Point, faz o passeio e ao invés de retornar ali para a parte central, para o waterfront, ele passa 1 ou 2 noites aqui em Boulders, na Praia dos Pinguins, tendo essa experiência não só de passagem, como é feito normalmente no passeio do Cabo da Boa Esperança, que sempre há parada aqui em Boulders, mas vive essa experiência com mais tranquilidade, contempla mais e ainda pode aproveitar a praia que a gente tem aqui. Então, aqui é o Tinto Swallow Boulders, então a gente tem a vista para a Praia dos Pinguins o tempo todo e a gente já tem um acesso exclusivo do hotel
que sai aqui, né, mais ou menos aqui, a passarela que dá acesso ao centro de visitantes e depois para acessar aqui a praia de Boulders. Tá? Então, é muito especial a nossa localização. Aqui do lado a gente tem uma outra praia que é possível de aproveitar também, principalmente quem está com criança. A gente oferece ainda experiência de caiaque, snorkel, stand-up paddle, enfim, então, muitas experiências e atividades que dá para ser incluídas aqui. Então, esse é o nosso acesso, que sai ali já com vista para os pinguins, mesmo antes de estar na praia, a gente já tem aí alguns pinguins ali no jardim, que faz parte aí dessa área de praia. Bom, aqui algumas imagens do Team Swallow Boulders. Na decoração a gente mescla aí, né, um estilo clássico, né, com elementos de praia, e esse lounge aqui nesse destaque da foto maior acabou de ser feito com um ambiente mais moderno, inspirado em móveis orientais e para trazer uma experiência até na gastronomia oriental aí que está sendo implementado no Team Swallow Boulders. Mais algumas imagens, então a vista que a gente tem ali da nossa área de café da manhã, temos uma piscina na parte superior da propriedade, com vista para o mar também. A parte de gastronomia do Team Swallow Boulders é bem premiada também, bem gostosa, então vale muito a pena ter a refeição também, o jantar, o almoço no próprio hotel. Temos uma área de fogueira e a vista incrível da Praia dos Pinguins. Aqui são algumas das suítes, então a gente tem, a maioria das suítes são vistas para o mar e diferentes tamanhos que a gente tem aqui. São 9 suítes ao total. Aqui a gente aceita crianças de qualquer idade, então tem os quartos que acomodam uma cama extra, ou os quartos que são exclusivos para famílias, ideais para famílias, alguns com o seu terraço ali, enfim, então temos várias possibilidades, todos com banheira e a vista desse pôr do sol sobre o mar, que é muito especial. Bom, a próxima propriedade eu te falo Summer House, na praia de Glencairn, em Calk Bay. Dani, aonde que é isso? Nós estamos a mais ou menos menos de 10 minutos do Team Swallow Boulders, tá? Então, é uma alternativa ali naquela mesma região, num estilo bem diferente de hotel. Estamos a 35 minutos de Cape Point, 50 minutos do Waterfront, 10 minutos de Calk Bay. E a gente tem essa van, a nossa Pink Van, disponível para os hóspedes para levá-los até esses lugares ali da região. Então, se o cliente quer passear em Calk Bay ou em Simonstown, que são cidadezinhas muito especiais, que vale muito a visita, fazer uma caminhada ali na rua principal, visitar galerias de arte, antiquários, bares, café, restaurante, né, ter a experiência ali, por exemplo, em Simonstown, onde está a base naval ali do Cabo. Então, então é uma cidadezinha portuária, né? Então vale muito viver essa experiência como praticamente os locais ali. E a gente tem essa van que leva para visitar a Praia dos Pinguins, para visitar Simonstown, Calk Bay ou alguma outra experiência ali na região, tá? Aqui é a nossa Summer House, então aqui a gente tem, né, a propriedade. Aqui já é um dos quartos, então a gente tem essa super varanda. E aqui é a parte do restaurante. Aqui embaixo não faz parte do hotel, mas é um salão de beleza que os nossos hóspedes também podem aproveitar se quiserem. E aqui anexo, desse outro lado que não está saindo na foto, a gente tem um café, onde a gente tem também aula de yoga e um centro de mergulho, onde os nossos hóspedes a gente pode reservar para eles essa aula, reservar um mergulho com um snorkel, cilindro, enfim. Então a gente tem aí alguns anexos que a gente pode utilizar. E aí a Summer House, então, aqui é a piscina, a área
do lounge, da sala de estar. Então, o que é a Summer House? Né? Então, é uma propriedade histórica que foi totalmente renovada e a designer de interiores, que é a filha dos proprietários, ela trouxe ambientes muito coloridos, muito divertidos, muito bem decorados para essa casa. Então, aqui cada suíte ela é decorada com o tema de uma cor que traz, né, cores, texturas, figuras, que traz esse clima mais divertido, descontraído, mas com total charme e elegância, nesse perfil de um luxo moderno, vamos dizer assim. É uma propriedade 4 estrelas superior, tá? Com um serviço de 5 estrelas. Então, aqui mais algumas imagens das suítes. É sempre importante, para quem for ficar na Summer House, informar o DMC ou informar o próprio Tinto Sualo, qualquer cor preferida do hóspede, para que a gente consiga direcionar na suíte que ele vai ficar mais feliz em se hospedar. Todos os finais de tarde, a Tinto Sualo Summer House oferece drinks e canapés aos hóspedes, então está incluído na diária, né? As diárias aqui incluem café da manhã, esses drinks aí de fim de tarde, e as refeições, jantar e almoço são pagos à parte, que pode ser feito na própria Summer House ou em outro lugar. E aí, a gente tem o restaurante da Summer House, chamada Eatery. Então, ele é aberto ao público em geral, não só aos hóspedes, né? Mas vale muito a pena a experiência gastronômica aqui, tanto no almoço como no jantar. Então, é um clima muito agradável, a gente tem vista para o mar ali, apesar de não estarmos pé na areia, a gente tem ali, é só atravessar a rua, a gente está na praia. E em breve vamos ter piqueniques que podem ser organizados também na praia, eles levam o guarda-sol para o hóspede, montam ali a estrutura, né? Escolhem os itens que podem ir nessa cesta de piquenique, é tudo levado até a praia para o hóspede com total conforto. Na Summer House, nós oferecemos também a experiência de degustação de chás. É uma experiência que a gente tem com um sommelier, se é que a gente chama assim, eu não me lembro o termo, mas um sommelier de chás, que explica todo o preparo, né? Ele acompanha aí todo o preparo de cada chá. A gente teve essa experiência recentemente, na nossa última estadia por lá, e essa latinha é do chá que eles combinam aí várias ervas, em especial as ervas locais, como rooibos, fingos, que dá aí um sabor bem especial a esses chás. Então, os hóspedes, eles podem ter também essa experiência de degustação de chá. Bom, e por último, uma das propriedades aí que é uma das favoritas, né, pelo que a gente tem notado dos viajantes brasileiros, a Tinto Sualo Atlantic, que fica na Chapman's Peak Drive, em Hout Bay. Tá? Chapman's Peak Drive, então, é uma das rotas mais cênicas do mundo, uma das estradas mais bonitas do mundo, e a gente está mais ou menos 45 minutos do waterfront, ou vamos dizer 50 minutos do aeroporto, tá? 10 minutos de Hout Bay, que é essa baía, que também é sempre onde é uma parada que acontece durante o passeio ao Cabo da Boa Esperança, para fazer o passeio de barco para avistamento de focas. Então, a gente está ali aos pés, né? Eu digo sempre, da Chapman's Peak Drive. Na nossa frente a gente tem o mar e atrás as montanhas. Então a gente está numa localização muito exclusiva e privilegiada, né? Nesse cenário aqui único que a gente tem aqui. Então aqui em cima, vou mostrar na outra imagem. Aqui em cima a gente tem a Chapman's Peak Drive e aqui é a estrada que dá acesso ao hotel. Então a gente chega pela Chapman's Peak Drive, para o carro aqui, ou a van, né, se for um transfer, aqui em cima no estacionamento, que é onde também todo mundo que vem para utilizar o restaurante Chef's Warehouse, que é o que eu vou comentar depois, para o carro aqui, e aí a van do próprio hotel, que desce cada cliente aqui para o hotel. Então, a gente tem só acesso aqui pela van do hotel, não pode entrar carro aqui, mesmo porque é muito estreito e íngreme,
esse acesso, tá? Então, aqui a gente tem ideia de onde a gente está sediado, então, esse hotel é incrível aqui. Aqui na frente, já mostrando na foto, a gente não tem uma praia com areia, tá? São pedras aqui, a gente tem muitas pedras, né? O que deixa a paisagem muito, muito bonita. E aqui, depois, né, a gente tem uma área que aí sim vira uma praia, mas é uma praia sazonal, né, com areia, depende da maré também, que dá aí para aproveitar um pouco, dependendo da época e da maré. Então, essas são as vistas dos cenários que a gente tem no Tinto Sol Atlantic, né? Então, são vistas incríveis, pôr do sol, né? E ali, naquela montanha ali da frente, aqui nessa foto do pôr do sol, aqui embaixo a gente já tem Hout Bay, que é a cidade mais próxima da região ali de Cape Town. Aqui é a nossa piscina, então a piscina ela é aquecida, então ela pode ser aproveitada durante o ano todo, né? A gente sabe que o mar dessa região é extremamente gelado, então tendo essa piscina que a gente consegue aproveitar um pouco do sol, da piscina, desse clima de praia, sem precisar congelar. Mais algumas imagens. Essa foto da direita aqui é uma dos terraços de uma das suítes. Então, a gente tem todas as suítes com vista para o mar e com esses terraços. E aí, aqui no Tinto Sol Atlantic, cada suíte ela é decorada com o tema de uma ilha do mundo. Então, essa em especial é a suíte Itika. Então, ela tem toda essa decoração com tons de azul e branco. Depois a gente tem a Antigua, que é um estilo mais clássico, mais claro, né? Muito elegante, maravilhosa. Com os banheiros incríveis, com as banheiras com vista para o mar também. Então a gente consegue ter um banho super agradável com essas vistas. Aqui a gente tem outras duas suítes temáticas, então essas fotos da esquerda são a suíte Robben Island, que a gente traz muito a influência do Nelson Mandela na decoração, alguns elementos. No banheiro a gente tem as chaves da prisão, a porta do banheiro, eu não tenho a foto aqui, mas a porta do banheiro, ela fechada, né, toda de vidro, representa uma cela da prisão, então é muito, muito bacana e muito criativo aí todo o conceito da decoração. Essa outra suíte é a suíte Zanzibar, então traz alguns elementos árabes aí na decoração também. E esse é o Chef's Warehouse, que é o restaurante que fica anexo ao Tinto Sol Atlantic. Aqui a gente onde é servido o café da manhã, tá? Do hotel, mas almoços e jantares são abertos ao público externo, que não está hospedado aqui. Então, é um restaurante que faz parte do hotel, mas não é exclusivo do hotel. Tá? Então, almoços e jantares, os hóspedes que estão no Tinto Sol Atlântico têm o privilégio de ter o seu lugar aqui, prioridade na reserva do Chef's Warehouse, porque aqui a gente precisa ter pelo menos 3 meses de antecedência para conseguir reservar, mas os hóspedes eles têm esse privilégio, né? Então, jantares e almoços podem ser feitos aqui, e eu recomendo fortemente que o hóspede tenha a experiência do Chef's Warehouse. Mas caso contrário, a gente tem a parte de restaurante, né, a área de restaurante do próprio hotel, caso os hóspedes queiram fazer as refeições por lá, do outro lado, tá? Uma outra coisa que nós oferecemos, não só no Tinto Sol Atlantic, mas nos outros 2 hotéis também, no Boulders e no Summer House. Na Summer House nós temos a van, né? Mas para outras experiências de um perfil mais luxo, nós temos os carros Lexus para os transfers, desde o aeroporto, entre as propriedades, e os tours de luxo que nós estamos implementando. Em breve nós vamos ter as Lexcursions, então serão as excursões nos carros Lexus, que vai ter o motorista, né, trajado com uniforme, e experiências de luxo. Então, passeios para o Cabo da Boa Esperança, no perfil de luxo, onde a gente pode organizar um almoço exclusivo, um piquenique, tours ao bairro de Constante, aí visitar vinícolas e outras diversas excursões aí que a gente está criando para os hóspedes Tinto Suave. E aí, por fim,
Temos algumas ofertas especiais exclusivas que acontecem durante o ano. Então, no Tinsualo Boulders e no Atlantic, nós temos a promoção especial de inverno e primavera, com tarifas especiais para acomodação, com café da manhã, jantar em 3 pratos, no caso do Atlantic, jantar no Chef's Warehouse, coquetéis e canapés ao pôr do sol, garrafa de vinho de boas-vindas, por $670 a suíte para 2 noites por noite. No Boulders, por exemplo, acomodação com café da manhã, jantar e os canapés ao pôr do sol fica por $295 por suíte por noite, então isso para 2 pessoas. Temos a promoção Keep It in the Family, ou seja, na combinação de 2 ou mais propriedades Tinto Swallow, tem o desconto de 10% no valor total da reserva. Na Tinto Swallow Summer House, nós temos a promoção de inverno também, por $285 por suíte por noite para 2 pessoas. E no Tinto Swallow Waterberg, a promoção fica reservando 3 noites, ganha a 4ª noite cortesia, com acomodação, com pensão completa, bebidas, 2 safaris por dia e lavanderia. Então, a gente tem aí essa promoção, não se esqueçam, vale muito a pena aproveitar. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado, aproveitado e aprendido muito sobre as propriedades Tinto Swallow. Acompanhe o nosso Instagram, @TheFlowConnections, ou nesse QR Code. E esperamos você no próximo webinar.